Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vamos ler apenas este versículo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mais uma vez, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu quero compartilhar com vocês sobre oração e também sobre missões. Este é um ano que nós estamos falando sobre evangelização, sobre missões. E para que missões aconteça, tem que haver oração. Tem que haver oração. Nós estamos iniciando este ano, mas já estamos no final de fevereiro. As coisas estão passando muito rapidamente. E as coisas que você conversou com Deus sobre o que fazer neste ano, você já precisa começar a fazer. Porque os dias estão indo assim muito rápidos. Nós corremos o risco de daqui a pouco estar em 20 de novembro, iniciando dezembro, e aí nós vamos pensar naquele programa que nós elaboramos, naquelas coisas que deixamos de fazer. Por isso nós precisamos estar fazendo. O evangelismo está intimamente entrelaçado com missões. E se você está evangelizando, você está fazendo missões. E se você está fazendo missões, você está evangelizando. Agora tem gente que não faz missões, tem gente que não pensa ou que não está evangelizando, porque pensa que estas tarefas, essas atribuições são destinadas ao pastor. Porque essas tarefas são destinadas ao missionário ou ao evangelista. Mas não. Nós temos que deixar claro, sempre estaremos falando e muitas vezes nós aprendemos por repetição. Então nós temos que ouvir. Vocês já sabem, vocês que são pais e tratam com seus filhos, vocês sabem que é por repetição, não é? De tanto falar, até que um dia ele resolve arrumar a cama dele, não é? Mas você já falou por muitas vezes. E certa ocasião eu estava ouvindo um casal que estava ministrando para casais e falando sobre famílias, e a senhora disse assim, que talvez você vai ver o seu filho, a sua filha realizar alguma coisa quando ele casar. Ele passa 20 anos ouvindo as mesmas orientações, direções, mas quando chegar lá na casa dele, aí um dia você chega lá, não é mesmo? E olha, está tudo arrumadinho, está tudo lindo, maravilhoso. Aí você se regozija porque ele está praticando. Demorou para praticar, não é? Deu um suor, não é mesmo? Uma canseira na mãe, no pai, mas agora está praticando. Eu vou repetir o que eu falei já aqui nesse púlpito. Uau! Ainda bem que eu não soltei a garrafa aqui, senão ela ia cair. Me ajude, por favor, ou senão deixo aqui no chão. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que nós temos muita gente nova no nosso meio, graças a Deus por isso. E nós também temos, assim, irmãos que já estão há muito tempo
Mas eu vou atribuir aquilo que nós chamamos de esquecimento. Nossa! Não é? Eu sei que muita gente guarda, anota e fala assim, não, pastor, eu lembro quando você falou isso. Não é? Mas Paulo disse assim que para ele era assim gostoso voltar a falar nesses assuntos, porque isso ia formando, ia fortalecendo o coração da igreja. O escritor Rubens Amorese escreveu que existem duas palavras que o diabo gosta muito de usar na igreja. Uma delas é missionário e a outra é leigo. Essas duas palavras criam uma limitação ao gosto dele. Vocês sabem que eu não tenho o costume de fazer certas coisas durante a pregação, mas hoje eu vou fazer. Então vai lá, isso que eu não gosto de fazer. Pergunte para quem está ao seu lado, você é leigo ou você é missionário? Fica a resposta com você. Se você é um leigo ou se você é um missionário. Agora, a primeira palavra, o leigo, ela desqualifica a grande maioria dos cristãos, colocando eles numa categoria de meros coadjuvantes, pessoas que estão ajudando e que prestam algum tipo de ajuda, o auxílio na tarefa missionária na igreja. Eu sei que é importante todas as tarefas que nós fazemos para que a obra do Senhor, ela continue triunfando. Ontem mesmo, no trabalho que nós fizemos aqui, é algo para o reino de Deus, para a obra missionária. Só que às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu já fui lá, cuidei daquela barraquinha, vendi muito alimento, a minha cota de missão já está realizada durante o ano. Engano seu. Nós não vamos ter isso todo sábado. Mas existem outras tarefas que nos envolvem no trabalho de evangelização, no trabalho missionário. E a outra palavra, a segunda, quer dizer missionário. Qualifica uma pequena minoria como sendo os únicos sobre quem pesa a responsabilidade de realizar estas tarefas. Com estas duas palavras, o diabo conseguiu ou consegue nocautear e colocar fora de combate a maioria dos cristãos. E é interessante notarmos que esta palavra, missão, ela aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. Depois você, como um curioso da Bíblia, eu sei que você vai consultar, vai tentar encontrar a terceira, mas eu já te digo, são somente 2 vezes. A primeira está em Atos 12, 25, referindo-se ao retorno de Paulo e Barnabé a Jerusalém após uma viagem missionária que eles haviam sido enviados. Ali fala desta missão que eles receberam. A segunda aparece lá em 1 de Timóteo 2,15, referindo-se à maternidade. A missão que Deus confiou às mães participarem da criação, dando luz aos filhos. Essas 2 ocasiões distintas em que aparece a palavra missão no Novo Testamento nos ajudam a reconhecer que missão não é apenas o que Paulo e Barnabé fizeram em sua viagem, mas também o que as mães fazem quando geram e educam seus filhos. Então, as mães percebem a responsabilidade de gerar filhos. Por que gerar filhos? Por que ter filho? Por que se pede um filho? A palavra diz que é uma responsabilidade muito grande. E só gerar não está completo. Mas como criar e como educar estes filhos, que é uma responsabilidade muito grande. Eu vou falar algo assim, pode chocar você. Mas muita gente, ou muitas mães, têm terceirizado a criação dos filhos.
entregue para que outros façam. O importante é que ela gerou, ela tem, ela diz, é meu filho, vai ter uma herança, eu fiz isso porque eu quero deixar uma herança para essa criança, para esse filho. Mas é um assunto muito sério a ser pensado. Por que mães querem ter filhos? Pois bem, então nós temos que banir essa palavra leigo, quando se trata de fazer a obra missionária. E também ensinarmos uns aos outros que nós temos aqui neste mundo, que nós estamos aqui nesse mundo de passagem. E que a nossa missão é fazer missão. Nós estamos aqui de passagem. Você já deve ter ouvido alguém, quando na evangelização, as pessoas falam assim, mas eu tenho uma missão para cumprir aqui na terra. Né? E aí vem uma história que a missão dela não é nada essa missão da palavra de Deus. Mas nós cristãos sabemos que a nossa missão aqui, ainda que seja curta, mas é fazer missão. Por outro lado, nós precisamos buscar uma compreensão mais abrangente e bíblica da palavra missionário. O apóstolo Paulo, em suas viagens, não foi mais missionário do que uma mãe ao dar luz filhos e se dedicar a educá-los juntamente com o pai. Por favor, pais, não fujam dessa responsabilidade. Não entregue a sua responsabilidade de pai para somente a mãe. Eu sei que você trabalha 8, 12 horas, mas você tem um tempinho de fazer e cumprir essa tarefa. De exercer esse ministério, que é um trabalho importante. O escritor Rubens Amorese, ele diz que se fôssemos tão consagrados e responsáveis em nossas atividades locais, profissionais ou familiares, como os missionários que vão para os outros países ou etnias, teríamos uma Jerusalém forte e comprometida, que as nossas igrejas locais e famílias se transformariam numa fábrica de missionários. Pensem bem nisso, como um sonho a ser realizado aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Pensem bem nisso, como Strong Tower, fábrica de missionários. Aleluia! Não é? Não tinha para mais ninguém. Todos nós, sabendo que somos missionários de segunda a segunda, em tudo aquilo que nós fazemos, aonde nós vamos, aonde nós nos movemos. Um missionário, por isso, para ser esse missionário, nós precisamos pensar como missionários. Nós precisamos orar como missionários. E nós precisamos também agir como missionários. O missionário é aquele que fala de Jesus o tempo todo. Ele não perde as oportunidades, ele testemunha. E se ele não fala, com a sua vida vai falar sobre Jesus, sobre o reino de Deus. Por isso não deixe que Satanás venha sussurrar nos seus ouvidos que você é leigo em missões e que você não faz parte dessa tarefa. Isso está delegado para outras pessoas. Eles têm mais capacidade do que eu. Mas você é responsável por isso. Porque Deus deu capacidade para todos nós. Não foi apenas para meia dúzia. Para toda a igreja. Para toda a igreja. Creia no seu chamado. Confesse o seu chamado. Confesse a palavra de Deus. Eu sei que muitos sabem o que está escrito em Atos 1:8. Que se eu pedisse, falaria um decor. Outros, pastor, não estou bem lembrado. Não é mesmo? Alguma coisa aconteceu ali, depois que Jesus subiu, e depois que os apóstolos começaram a realizar o ministério da evangelização sozinhos, não é? Sem mais a presença física de Jesus. Mas se você quiser procurar ou anotar para ler em casa, não é? Atos 1:8. Lá está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém,
em Samaria, na Judeia e até os confins do mundo. Até os confins do mundo. De repente, para quem estava morando no Brasil, os confins do mundo chegou aqui. Que é longe, barbaridade. Aí você fala, eu já estou nos confins do mundo. E o que eu estou fazendo? Quando eu voltar para o Brasil, que também é longe, é no outro confim do mundo. Mas você não fez lá, não está fazendo aqui, agora está pensando quando voltar para o Brasil. Você está enganado. Comece a fazer agora aquilo que Deus já deu poder para você realizar, para você executar. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o corpo, cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. E nesse corpo tem muitos membros. 1 Coríntios 12,12 fala isso. E que somos membros uns dos outros. Nós precisamos estar ligados uns nos outros. O braço não sai sozinho para lugar nenhum. Mesmo que as pernas queiram fazer isso, também não consegue. Tem que levar o corpo. Tem que estar junto com o corpo. Tem que haver esta unidade de trabalho. E todos nós, como membros do corpo de Cristo, recebemos esta incumbência. Nós recebemos esta incumbência, nós recebemos este encargo. Temos que desempenhar a função no corpo. E lá em Mateus 28:18, antes de Jesus subir ao céu, ele traz uma palavra de ordem. Quando ele diz que, aproximando dos seus discípulos, disse-lhes: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Você está aí dentro dessa tarefa, gente. Você não pode sair, não tem como sair. Você tem que estar envolvido nessa palavra de Jesus, nessa palavra de ordem, para que isso seja uma verdade. Para que a sua vida como cristão, para que a sua vida como membro do corpo de Cristo seja realidade. Não adianta nós falarmos, sou daquela igreja, ou vou naquela igreja, mas e qual é a ligação no corpo? Qual é a ligação na tarefa de Jesus? Qual é a ligação naquilo que ele falou para nós realizarmos e fazermos? Quero repetir uma frase do evangelista americano Dwight Moody. Ele disse assim: se você diz estar indo para o céu e não se importa em levar ninguém para lá, então não é para o céu que você está indo. Uau! É sério. Se você diz estar indo para o céu, mas não se importa em levar ninguém para lá, não é para o céu que você está indo ou que nós estamos indo. Pense bem nisso e vamos acordar. Vamos acordar para a realidade. Nós queremos ir para o céu, nós cantamos, nós confessamos, o céu é bom, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, mas e aquele povo que está ali sem ouvir, sem nunca saber de nada sobre salvação, sobre Jesus, sobre o reino de Deus? Nós não podemos nos calar. Nós temos que fazer alguma coisa. John Knox orou assim: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Whitefield lutava com Deus, dizendo: se não queres dar-me almas, retira a minha. Outros pregadores, outros missionários, como John Bunyan, Matthews, Henry e Hudson Taylor, sempre estavam orando a Deus: Senhor, dá-me almas. Senhor, eu quero almas. Nós podemos fazer o mesmo, nós podemos orar de coração a mesma oração: Senhor, dá-nos almas. Essa cidade precisa ser sacudida pelo poder de Deus.
Ah, mas o senhor sabe que tem milhares, milhões ao redor. Unindo Tampa Bay são milhões. Somente Tampa está em torno de 500 mil habitantes. Mas nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer algo diferenciado para o reino de Deus. Tão somente precisa acontecer em nós querermos. Em dizer, eis-me aqui, Senhor. Esse mês de fevereiro, nós também estamos falando sobre família. Porque a igreja é composta de famílias. Deus quer uma grande família de filhos iguais a Jesus. Este é o desejo do coração do Pai. Ter uma grande família de filhos iguais a Jesus. Por isso, eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Samuel. Primeiro, Samuel, capítulo 1. Essa história você conhece. Tenho certeza que 90% ou mais conhece essa história. E fique depois com a Bíblia aberta. Aqui tem uma linda história de vida de oração. Vida de oração. Por isso que eu coloquei ali, missões é aqui. Aqui no nosso meio. Não é o que está acontecendo na África? Sim, tem missões na África, tem irmãos na África, tem irmãos na Turquia, nas tribos indígenas, tem irmãos em Bangladesh, tem irmãos na Indonésia. Nós mantemos contato e ajudamos com ofertas esses irmãos a realizarem esse trabalho, porque eles estão conseguindo ir um pouquinho mais longe. Mas há necessidade da perseverança na oração. E a história de Ana é uma história linda, maravilhosa a ser seguida. Aí no versículo 1, ele diz que havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. É muito nome difícil, você acaba, né? Mas tudo bem. Marque só Eucana, porque Eucana era o marido de Ana. No versículo 2 fala que o Eucana, ele tinha 2 mulheres. Ana, a primeira, a mulher amada, e tinha a Penina. Não sei se é porque Penina ninguém escolhe para pôr o nome das filhas, né? Mas Ana, todo mundo põe. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Mas eu quero dar uma explicação, porque você pode ficar pensando, puxa vida, o Eucana tinha 2 mulheres, eu só tenho uma, né? Mas naquela época era permitido, porque havia o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele foi escrito há 1700 anos antes de Cristo. E nesse código já estava escrito essa permissão, que quando você casasse, não é, no caso da primeira esposa, lógico, fosse estéril, aí você podia ter a segunda para ter procriação. Então, isso aí foi incorporado na lei judaica, está lá em Deuteronômio 21,
15 a 17. Bom, compreendido esse fato, nós evitamos julgar mal certas passagens bíblicas, não é? Então foi isso que aconteceu. Mas aí, nesses versículos, nós vamos ver essa debilidade que Ana tinha, porque a outra tinha filhos e ela não tinha filhos. E essa mulher, então, ela tem um desejo de ter filhos. E ela vai se entregar a uma vida de oração. Porque Ana, ela está desejosa por um filho, ela está desejosa por uma alma, e então ela se entrega à oração, ela é perseverante na oração. Eu sei que muitos homens foram levantados na história, pastores, pregadores, porque suas mães oraram por eles. E até aqui dentro mesmo, alguns, talvez não existisse se não fosse a oração da mãe, ou pela determinação dela dizer, eu quero este filho. Mas, Dona Maria, a senhora, se continuar nessa gravidez, ou vai morrer a senhora, ou vai morrer a criança. Vamos tirar essa criança. Não. Eu confio em Deus. Eu quero este filho. E vai ser feita a vontade de Deus. Talvez você esteja aqui sentado. Eu conheço outras pessoas que passaram por isso, mas que a mãe honrou, teve fé e continuou crendo que Deus, e hoje ele é um pregador da palavra de Deus. Outros pregadores nós conhecemos, não vou citar nomes aqui, mas isso aconteceu. Se analisarmos a época, os dias que Ana estava vivendo, era uma época de decadência espiritual. Lá no livro de Juízes já fala, no último versículo, diz que não havia rei em Israel e cada um fazia as coisas do seu jeito. Pensa bem. Mas Ana, ela foi despertada para orar. Culturalmente era uma época também hostil. Veja o versículo novamente 1 e 2. Porque ali existia a poligamia. A família estava em declínio. A família estava fragmentada, havia contenda entre os filhos. A outra tinha filhos e Ana não tinha. Ana poderia muito bem cair no desespero, na reclamação, na murmuração, dizendo, eu não aguento mais, essa dor para mim já é demais, esse problema está me consumindo. Eu estou sendo oprimida, eu sou desprezada, a despeito de tudo isso, Ana não se acomoda, Ana não se acovarda, não se intimida com essas coisas, mas ela se põe em oração. Ela é perseverante na oração. Não era apenas algo que ela desejava simplesmente para exibir como um troféu para a outra, ou para as vizinhas, mas ela sabia por que ela queria um filho. Qual era o propósito de ter um filho? Por isso ela é paciente na tribulação. Ela é perseverante na oração. Versículos 6 e 7. Ana orou mesmo sofrendo humilhações da sua rival. Olha, a Penina não era fácil. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e também não comia. Você já pensou em morar debaixo do mesmo teto com outra mulher que é a mulher do seu marido? Você já pensou que esta segunda mulher faz de tudo para provocá-la, para irritá-la,
para provocar em Ana o desespero e a angústia. Na verdade, ninguém sabe o que a Penina falava ou dizia para Ana. Mas dá para ter uma ideia. Porque, talvez você concorde comigo, pessoas de Deus não vivem a infernizar a vida dos outros. Pessoas de Deus não faz isso. Pessoas de Deus é bálsamo. Pessoas de Deus é alegria, é conforto. Mas nós podemos fazer algumas conjecturas de acordo com o versículo 7, talvez Penina. Vamos pensar agora nós aqui. Talvez a Penina falava, Ana, vem cá, a gente vai, não é mesmo? Todos os anos na casa do Senhor, nós vamos nas festas, não é? Aí você fica orando o tempo todo, e eu olho para você e fica chorando. Ana, você realmente é uma mulher doente, você é uma estéril. Eu não vou tanto à igreja quanto você, Ana. Eu não oro como você. Agora, olha para mim, Ana. Eu sou uma mulher saudável. Eu tenho filhos. Você percebe que Ana estava sendo atacada em algo que mexia com a fé. Com a fé que ela tinha em Deus. Mas, muitas vezes, as pessoas que nos querem colocar para baixo estão do nosso lado. Para com isso. Deixa disso. Você não vai alcançar, você não vai conseguir. E aí você entra naquela conversa, fala assim, para mim não tem jeito mesmo. Então não faça isso. Seja perseverante na oração. Olhe para o Senhor, olhe para as promessas de Deus que Ele tem para a sua vida. As promessas que contém na palavra de Deus são tantas, são muitas para se cumprir nas nossas vidas. Creia nisso e tome posse das promessas que Deus tem. E apesar de todas essas circunstâncias, Ana prevalece em oração. Outra coisa, Ana orou mesmo sendo desencorajada pelo próprio marido. No versículo 5, ele nos mostra que Ana era amada por seu marido e que ele dava porções quando eles iam celebrar ao Senhor. Ele dava porções para os filhos e para a Penina, mas para Ana ele dava porção dobrada. Porção dobrada. Mas tinha um problema, Ana continuava estéril. E esse problema de esterilidade na época era um componente muito difícil, porque a mulher que não gerava, ela era objeto da ira de Deus, como se Deus desprezasse essa mulher, como ela fosse uma mulher que não podia ser feliz nem bem-aventurada na vida. Era um estigma social, era uma espécie de juízo espiritual. Embora o marido amasse, aquela área da vida dela estava incompleta e ele não podia preencher. E o texto nos informa que foi Deus quem deixou Ana estéril. Foi Ele quem fechou a madre dela. No versículo 6 está mostrando isso. No versículo 8, nós vamos ver que o marido a amava, mas que ele não contribuía para a realização do seu sonho. No sentido de orar, no sentido de animar, no sentido de chorar com ela e de estar ao seu lado nessa hora que ela mais precisava de ajuda. Eucana, como marido, ele deveria ter tido um comportamento diferenciado. Um comportamento de um homem de oração. Ele poderia falar, Ana, vem cá, minha esposa amada. Vamos lá para o quarto. Quero orar contigo. Eu vou ministrar na sua vida, Ana, para que Deus abra a sua madre. Que Deus te cure e esse desejo do seu coração seja realizado. Era isso que Eucana deveria ter feito. Mas ele não fez.
E Deus fala ao seu coração nesta manhã, o que você tem feito para estar ajudando, levantando a sua esposa numa atitude de encorajamento, orando com ela, compartilhando com ela, mas de repente você não ora com a sua esposa. Ou melhor, você nunca orou com a sua esposa. E na hora da dor, na hora da aflição, você continua a mesma coisa. Não fazendo aquilo que Deus confiou como pastor da sua casa, como sacerdote da sua casa, trazendo a bênção de Deus para a sua família e principalmente para a sua esposa, ajudadora, auxiliadora, que está ao seu lado todos os dias, todos os momentos. Ore com a sua esposa, mude essa situação. Não, ela ora no quarto, eu oro aqui no meu quarto, no meu canto, cada um por si. Que é isso? Onde está a unidade familiar? Ore, chore, mostre que você também tem dificuldades e falhas. De repente é ela que precisa orar por você. Ah, disso eu tenho medo, pastor, porque quando ela ora, acontece. Ore e comece a orar juntos, então. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai atender a sua oração. Deus vai encaminhar a sua família por causa da sua oração. Mas se você não ora, existe uma brecha muito grande em tudo isso. Seja o problema que for. Feche essa brecha, orando, se dedicando à oração, conversando com a família, ministrando na vida dos filhos. Você precisa orar com a sua família. Você precisa ser um homem de oração. Uma mulher de oração. Ele poderia falar, Ana, esse problema de esterilidade é sério, acontece. Mas Deus ouviu a oração de Sara. Deus ouviu a oração de Rebeca. Isaac orou pela Rebeca, pelos nossos antepassados. E Deus pode agir na sua vida também. Mas o Eucana fechou a boca e não falou nada. Por isso, queridos homens, se posicionem como pastores e sacerdotes da sua casa. Faça a oração da prevenção para não ter que fazer a oração do desespero. Ô pastor, eu não sabia disso. Oração do desespero? É quando as coisas já aconteceram. Agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é? Arrancar os cabelos não vai resolver nada. Mas você deveria ter orado antecipadamente. Você deveria ter orado, feito a oração da prevenção. Ana está enfrentando dificuldades de orar dentro da sua casa, porque a sua rival a provoca e o seu marido a desencoraja. Ela não tem ninguém ao redor dela para ajudá-la nesse momento, mas ela persevera sozinha na oração. Quando a família podia estar unida em favor de Ana. Ana, vem aqui, nós vamos orar por você. Você está passando esse problema. Não é? Penina tinha vários filhos e filhas. Tinha o marido. Mas parece que em nenhum momento eles foram despertados para fazer isso em benefício da pessoa da casa, da pessoa da família. Eu conheci um slogan da Igreja Católica há muitos anos atrás que dizia assim, a família que reza unida permanece unida. Não sei se eu sou o mais antigo aqui, alguns lembram. Ei, pastor, me ajuda aí. A igreja, a família que ora unida, permanece unida. Isso serve para os jovens que vão se casar também. Comece a praticar isto. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos, para nós permanecermos juntos. Orem com seus filhos. Outro ponto, Ana orou ao Senhor, mesmo sendo acusada dentro da casa de Deus, lá no versículo 13 e 14. Olha aí. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam
porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Quem era Eli? Era o sacerdote. Aí o sacerdote, ele está aqui olhando, não é mesmo? Observando as pessoas. O que eles estão fazendo agora? Estão orando. E Ana estava assim, de longe. Ele não ouvia nada. E aí, o que ele fez? Ele julgou. Ele fez um julgamento. Ele disse assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Uau, o sacerdote deu uma dura na Ana. Mas ela, como estava nesse espírito de oração, não é mesmo, esperando em Deus, talvez ela pensou assim: puxa vida, ele não sabe o que ele está falando, mas eu também vou ficar aqui, não é mesmo, em paz com Deus. Ela podia ter se levantado, falado alguma coisa contra ele, mas ela não fez isso. Ela continuou nesse espírito de oração. Ela sabia o que ela queria. Nem o sacerdote ia tirar ela do propósito. Ela só fala para ele e diz assim: não, meu Senhor, no versículo 15, eu não sou atribulada. Eu não sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho. Não, melhor, desculpa. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então, Ana creu na palavra de Deus, que era possível ela ter um filho. E nos versículos 17 e 18, o mesmo sacerdote que pronunciou aquilo contra Ana, aí ele teve uma outra visão da situação. Aí ele volta e fala com Ana. Ele diz assim, e também ela falou assim no versículo 16, você que está me acompanhando, por favor: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Eu estou aflita, eu estou ansiosa por isso, para que isso aconteça. Aí o sacerdote diz: vai-te em paz, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Que coisa maravilhosa. Então, apesar de ser, de toda essa situação estar contrária a Ana, da Penina, do marido e do sacerdote, Ana não deixou ser envenenada por nenhuma palavra deles. E agora, quando o sacerdote percebe que existe uma outra situação, que ele então abençoa ela. E ele dá uma palavra de Deus para Ana. E Ana creu nessa palavra. Ana creu nessa palavra. E isso se chama fé. Fé é crer para ver e não ver para crer. Bem-aventurado os que não viram e creram. E a palavra de Deus diz assim, e assim, e assim. E Deus é fiel para cumpri-la. Aleluia. Você conhece a palavra de Deus. Você sabe a palavra de Deus. Ou precisa aprender a palavra de Deus e crer nas promessas de Deus. Ana saiu da presença do sacerdote, crendo. Ela tomou posse daquela palavra para ela. Ana saiu daquele lugar curada.
emocionalmente, física e espiritualmente também. O seu semblante já não era mais o mesmo, porque o brilho voltou, a alegria voltou, a adoração voltou na vida de Ana. E a palavra do Senhor diz que eles foram embora para casa. Foram embora. Mas antes queria comentar o versículo 11, que diz que Ana, a razão de Ana insistir tanto porque ela queria um filho. O versículo 11 nos responde. E ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benigno te atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão. Olha só. Ela não falou: eu vou fazer desse filho um presidente da república. Esse menino será menino prodígio. Ou essa menina será um engenheiro, será um cientista, será isso, será aquilo. Eu vou investir tudo que eu tenho na minha vida, na vida desta criança. Porque eu não fui, eu quero que ele seja, ou que ela seja. Um coração orgulhoso, um coração vaidoso, para a realização na vida do filho ou da filha. Quando Deus tem propósitos para aquele filho, para aquela filha, para a obra do Senhor, para aquilo ou para aquilo outro, que Deus está falando, mas nós, humanos, não conseguimos entender. Nós achamos que nós estamos certos, nós achamos que nós estamos corretos, e a criança, o filho, tem que fazer aquilo que nós queremos. Você precisa descobrir o que Deus quer do seu filho. Você precisa descobrir o que Deus quer da sua filha. Mas se você não orar, se você não perseverar em oração e saber a resposta certa, você pode errar, você pode estragar, você pode descumprir o propósito de Deus. Mas Ana sabia bem o que ela queria. Este filho, se me deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto, ela ia entregar o filho para Deus, para ser um servo de Deus. Tem muitos pais que têm medo que Deus chame o seu filho para o trabalho missionário fora daqui de Tampa. Se ficar aqui, maravilha, está aqui pertinho com a mãe e com o pai. Mas é o quê que o senhor falou? No Haiti? Na África? Não. Por que não pode ser o filho do outro irmão? Por que tem que ser o meu filho? Mas Deus faz isso. Quando Ele tem propósitos diferenciados conosco, com os nossos filhos, Ele vai fazer. Ouça que a voz do Senhor está falando o que Deus quer dos seus filhos, porque eles não são mais seus. Eles são do Senhor. Você um dia veio e entregou, consagrou, apresentou. Agora confia em Deus o que Ele vai fazer com o seu filho, com a sua filha. Se Ele chamar, amém. Procure fazer o melhor para que Ele vá. Ele esteja lá obedecendo, lá ou aqui, seja o lugar que for. Seja para ser médico aqui, seja para ser médico lá, distante. Quantos que terminaram medicina, o pai estava, vou montar um consultório, uma clínica dentária, isso, tal. Papai, o que aconteceu? Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Eu vou para missões. Eu vou servir o Senhor na China. China? Não pode ser Nova York? Não pode ser, não é mesmo? Outros países? Suécia, Suíça? Mas Deus falou que é lá na China, pai. E o pai que entendia o conselho de Deus, amém. Nós te abençoamos, minha filha. Às vezes esse filho vai lá, passa um ano, ganha uma alma para Jesus e volta.
Mas para Deus, você já sabe. Eu vou repetir para ficar mais forte no nosso coração. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ana sabia o que estava pedindo. Por que ela estava pedindo? Agora você que não conhece a história pode pensar assim, mas Deus deu um filho e ela foi lá e deu para Deus. Ficou sem filho? Não. O mesmo profeta que falou para ela, o sacerdote, falou que ela ia ter filhos e filhas, e ela teve. Não é mesmo? Pelo menos, acho que era 2 irmãos e 2 irmãs. E Samuel foi um homem que, vamos falar assim, em português, claro, arrebentou. Foi um homem de Deus que fez mudanças extraordinárias na vida de Israel. Através dele, 2 reis foram ungidos. Aquela desordem que estava ali foi consertada por causa da vida de Samuel. Um homem que temia a Deus. Um homem valoroso. E é isto que o Senhor quer fazer nos nossos filhos. Homens e mulheres valorosos para a sociedade, para a igreja do Senhor, para o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos encerrar logo. Levantaram-se de madrugada. Versículo 19. E adoraram perante ao Senhor. E voltaram e chegaram em sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer novamente sacrifícios ao Senhor, o sacrifício anual, e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até o que o desmames. Não tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou Ana e criou o filho ao peito até que o desmamasse. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, como era costume, e o apresentou à casa do Senhor, lá em Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher, lembra de mim? Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ao Senhor. Depois, no capítulo 2, tem o cântico de Ana. Você deve ler, você vai se alegrar. Não é? O meu coração se regozija no Senhor, na minha força. O Senhor é a minha força. Amados, e eu sei que nós temos aqui muitas irmãs que sonham em ter filhos, outras vão sonhar em ter filhos. Isso é normal para todos. Algumas têm alguma dificuldade, eu sei que essa é uma palavra de encorajamento também para a sua vida. Mas eu quero que você pense seriamente comigo. Como nós estamos falando sobre evangelização, como nós estamos e vamos falar sobre missões, muito nós vamos falar. Eu quero que você tenha um coração perseverante na oração para gerar filhos espirituais. Filhos espirituais. Deus quer fazer algo novo na sua vida, algo que não está acontecendo, mas Deus quer fazer algo novo e diferente. Em você pensar, o que é isso? Eu nunca ouvi falar que crente gera filho espiritual. É algo legal, gostoso, tremendo, está na palavra de Deus. Termos filhos espirituais.
onde você ensina, onde você discipula, onde você fala de Jesus, onde você é um exemplo de vida para esta pessoa. Quando ela diz, esse aqui é o meu pai espiritual, essa aqui é minha mãe espiritual. Agora é mais lindo ainda quando ela diz, essa aqui é minha avó espiritual. Porque ela já está produzindo também, ela já está gerando. Aleluia. Eu não lembro dos netos, mas eu sei que minha esposa tem. Avó espiritual, porque aquela que ela gerou continua gerando. Aleluia. Pensa nisso. Curve a sua cabeça nesta hora. Ore ao Senhor. Ore sobre isso. Pense lá em Ana, que foi vitoriosa, que alcançou aquilo que ela pediu em Deus. Agora, vamos pensar no que nós podemos fazer e gerar. Porque Jesus é o nosso supremo pastor. E nós somos ovelhas do seu rebanho. Como é bom falar, eu sou ovelha do rebanho de Jesus. Ele é o supremo pastor. Mas fique sabendo, ovelha gera ovelhas. Se você é ovelha, você vai gerar ovelhas. Você precisa gerar ovelhas. Como Ana venceu aquela batalha por um filho, perseverando na oração, crendo, não desistindo. Vamos tomar o exemplo de Ana para as nossas vidas. Senhor, eu quero ser como Ana. Eu quero, Senhor, gerar filhos espirituais para entregar para Ti, para entregar para o Senhor e dizer, Senhor, eis aqui os meus frutos. Eu não posso chegar diante de Ti de mãos vazias, Senhor. Até quando eu estarei de mãos vazias, simplesmente me alimentando, ouvindo, e não transbordando da glória, transbordando em testemunho,